Olá, eu sou o João Paulo e esse é o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Hoje a gente vai conversar sobre políticas ambientais do Brasil. Nas últimas semanas, o país viu queimadas acima da média dos últimos anos destruírem parte da vegetação na região amazônica, o que gerou discussões sobre o crescimento do desmatamento no país. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já tinha apontado esse problema, mas o governo federal descartou a importância dos dados, o que também acabou causando a demissão do chefe do instituto. Uma parte da discussão falava da necessidade do desmatamento para o desenvolvimento da região, o que chegou a ser bem questionado por especialistas. Em setembro, municípios da região amazônica, incluindo as capitais dos estados da região, como Belém, Porto Velho e Manaus, assinaram um pacto pelo desenvolvimento com o desmatamento zero. Os estados da região, que também são membros da Amazônia Legal, se organizaram e chegaram a debater com o presidente e ministros possíveis soluções para a crise ambiental. Para desembaraçar um pouco essa discussão, a gente quer entender por que essas queimadas acontecem, quais são políticas públicas que protegem e fiscalizam a região e de que formas os governos estaduais e municipais podem fomentar o desenvolvimento de forma sustentável na região. Por isso, a gente conversou com Sérgio Mendes, líder MLG que foi subsecretário do Ambiente do Rio de Janeiro, e Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, uma coalizão de organizações que monitoram e discutem mudanças climáticas. Mas antes, eu queria convidar todo mundo a conhecer mais sobre Coisa Pública e os outros projetos do CLP que discutem democracia e participação social para construir um país melhor. Acessando a nossa página no Catarse, você vê os últimos conteúdos que a gente publicou e também pode apoiar a criação desse podcast e de todos os outros conteúdos com só um cafezinho por mês. É só acessar catarse.me/CLP e apoiar. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio para facilitar a sua vida. Bom, para começar a discussão de hoje, vamos ouvir um pouco do Cláudio Ângelo falando sobre o que está acontecendo na Amazônia, começando, claro, com quem é ele no Estado Democrático de Direito. De acordo com o governo federal, eu sou um mau brasileiro que fica usando os dados mentirosos de desmatamento do INPE para fazer sensacionalismo na imprensa. Eu prefiro me designar como coordenador de comunicação do Observatório do Clima, que é uma rede de organizações da sociedade civil que existe há 17 anos, quase 18, para monitorar as políticas públicas federais, sobretudo de mudança climática. E a coisa mais importante que a gente faz é produzir uma estimativa anual das emissões de gás de efeito estufa do Brasil. Essas queimadas que a gente está vendo, elas têm a assinatura espectral do desmatamento. Isso é floresta que as pessoas estão derrubando, deixando secar e depois tocando fogo para abrir pasto, para grelar terra. É isso que está acontecendo na Amazônia. Então, para o meio ambiente, isso está sendo horroroso, como todos nós já sabíamos que seria, né? Para a pauta do meio ambiente, eu já acho que não está sendo tão ruim assim, porque as pessoas descobriram que o Brasil tem 60% do seu território ocupado por uma floresta tropical. A Amazônia hoje é o principal, passou vários dias sendo o principal assunto em discussão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tudo aquilo que a gente faz, tenta há 20 anos fazer, que é romper a bolha ambiental e mostrar para as pessoas de fora dessa pequena bolha ambiental e científica que, olha só, tem uma floresta aqui, essa floresta está sob ameaça, essa floresta, ao mesmo tempo que representa um risco para o clima do planeta, se ela for desmatada, se ela for conservada, ela representa oportunidades econômicas imensas para o país. As pessoas estão falando sobre a Amazônia no boteco, as pessoas estão falando sobre a Amazônia nos grupos de WhatsApp da família. Então, sob esse aspecto, eu diria que o Jair Bolsonaro fez um favor para a gente ao botar esse tema em evidência. A prova disso eu estou falando com vocês aqui.
Mas existe algum tipo de política bem estabelecida para evitar o desmatamento? Vamos ouvir um pouco a experiência do Sérgio Mendes e depois o Cláudio vai comentar um pouquinho mais do histórico da redução do desmatamento na região. Meu nome é Sérgio Mendes, sou servidor público concursado do Estado do Rio de Janeiro há 24 anos. Já atuei em algumas secretarias e órgãos lá do Estado, Secretaria de Educação, enfim. Mas como estamos na área ambiental, posso destacar que entre 2015 e 2018, fui subsecretário de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro e tive a oportunidade de coordenar, numa parceria com o Centro de Liderança Pública Falcone Visagio, o programa de desburocratização do licenciamento ambiental do Estado do Rio, batizado de Rio Mais Sustentável. E finalizando, sou carioca, 46 anos, casado, pai de gêmeas, Maria Beatriz e Maria Eduarda, e atualmente sou diretor de operações da liderança do Partido Novo na Câmara dos Deputados. A Lei 6938 de 81 estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, atribuindo à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios a responsabilidade pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Também a Constituição, em 88, seu artigo 23, fixou a competência comum à União, Estados e municípios, a responsabilidade de proteger o meio ambiente. O meio ambiente aí, lato sensu, ou seja, combate à poluição, preservação de florestas, combate a incêndios florestais e aí inclui o desmatamento na Amazônia. Então fica bem claro que é equivocado atribuir única e exclusivamente ao governo federal a responsabilidade pela fiscalização ambiental. Até porque, no caso da Amazônia, são 5 milhões de quilômetros quadrados. É bem difícil você ter uma política integrada, mesmo com todos os entes contribuindo, para fazer esse tipo de fiscalização. Tem que se aproveitar esse momento, na minha visão, que o assunto está nas grandes mídias, para discutir seriamente as origens de desmatamento queimados na Amazônia, que passa, por exemplo, pela exploração ilegal de madeira, a expansão da pecuária na região, a população empobrecida que mora lá e é usada como instrumento de exploração dos recursos madeireiros, e dentre outros fatores. O desmatamento na Amazônia era uma coisa, quando eu comecei a acompanhar essa questão no finalzinho do século passado, ele era tido por muita gente como uma coisa incontrolável. Você pode mitigar o desmatamento, você pode evitar que ele suba muito, mas você não pode reduzir o desmatamento na Amazônia, é uma coisa que tem uma dinâmica própria, é impossível. Eu ouvi muita gente falando isso, eu ouvi ex-ministros de Ciência e Tecnologia falando isso. Aconteceu uma série de fatores, eu acho que teve uma mistura de um senso de oportunidade muito aguçado por parte do governo Lula, políticas públicas certas adotadas no momento certo. Houve uma infeliz coincidência, que foi o assassinato da Dorothy Stang em fevereiro, se não me engano, de 2005, que levou o exército a ocupar a Amazônia, um pouco como está acontecendo agora. Só que em 2005, quando o exército ocupou a Amazônia, ele tinha, depois que o exército saiu da Amazônia, havia políticas públicas no lugar para manter esse controle, Havia o plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, uma série de ações, havia o ordenamento territorial, ações de combate à grilagem, criação de unidade de conservação, as unidades de conservação que a Marina Silva criou lá na Terra do Meio foram super importantes. E aí o desmatamento foi sendo controlado, Você teve em 2005, caiu, 2006 caiu mais, 2007 caiu mais, em 2008 ele voltou a subir na esteira de pressões de governadores da Amazônia, na esteira de preço da soja muito alto, e foi quando o então governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, tentou de novo questionar o INPE, Foi a primeira vez que alguém questionou o sistema DT. O que o Lula fez na época que foi decisivo? Quando o Blairo Maggi disse assim, o INPE está mentindo a serviço de alguém, Não sei se vocês já escutaram essa frase em algum lugar ultimamente. O Lula falou assim, então vai lá ver. Então botou o diretor do INPE, o governador do Mato Grosso, a ministra do Meio Ambiente, o ministro de Ciência e Tecnologia, todo mundo dentro do helicóptero, e foram lá ver o desmatamento na Amazônia. E de fato havia desmatamento na Amazônia, o INPE tinha razão, o Blairo Maggi ficou muito mal ali naquele momento.
Aí o que aconteceu para conter o desmatamento? A Marina resolve criar isso acontecendo no final de 2007, uma resolução do Banco Central determinando corte de crédito aos municípios com desmatamento, os municípios críticos de desmatamento. Isso, em 2008, depois dessa alta do desmatamento, isso é implementado por meio de uma resolução, de um decreto presidencial que determina o embargo às propriedades com alto índice de desmatamento nos municípios críticos. E aí pronto, aí você resolveu o desmatamento da Amazônia, porque quando o cara não pode mais pegar dinheiro no banco, ele não desmata mais. Então aí o desmatamento foi caindo, né? 2008 ele teve uma subidinha por conta todo esse estresse, aí 2009 caiu, 2010 caiu, 2011 caiu, 2012 chegou a 4.500 quilômetros quadrados, que foi o ponto mais baixo registrado desde que a série do INPE começou em 1988. Só que aí acontecem duas coisas. O governo Dilma, que não era muito afeito à política ambiental, negocia a aprovação de uma mudança do Código Florestal com a bancada ruralista na Câmara. Isso dá uma enorme anistia a desmatamentos feitos no passado, um sinal grande de impunidade. E uma coisa que é preciso entender na Amazônia é que muitas vezes o gesto político importa muito mais que a política pública. Então, se você tem uma sinalização de que vai acontecer alguma coisa, a mera antecipação do setor produtivo, né, vamos chamar assim, entre muitas aspas, porque não é setor produtivo, que 90 e tantos % do desmatamento o desmatamento na Amazônia é ilegal, então isso não é setor produtivo coisa nenhuma, isso são quadrilhas, é crime organizado. Então, quando você tem alguém falando que vai acontecer alguma coisa, as coisas acontecem, o desmatamento aumenta. Então, o Código Florestal, ao dar essa sinalização, ele praticamente condenou as taxas de desmatamento a subirem. E aí a gente vê que depois da aprovação da lei, o desmatamento na Amazônia o governo não conseguiu de novo controlar as taxas de desmatamento, né? Sobe no ano, a tendência geral é de alta nos últimos 7, 8 anos, mas às vezes cai, às vezes sobe e a tendência é de alta, o governo não consegue mais produzir uma inflexão significativa nessa curva de desmatamento. Agora, a gente sabendo que tem esse histórico de proteção e entendendo um pouco melhor o porquê o desmatamento acontece, a gente precisa entender também se dá para ter desenvolvimento nos estados e municípios da região sem desmatamento. Então vamos ouvir de novo o Sérgio Mendes, que traz a perspectiva da gestão pública desse desenvolvimento, e depois mais um comentário do Cláudio Ângelo sobre o tema. Bom, existe um exemplo de sucesso de mecanismo privado de controle de desmatamento, que é a moratória da soja. Com o objetivo de inibir o plantio de soja no bioma da Amazônia, um acordo multissetorial de desmatamento zero no bioma amazônico, válido desde 2006 por tempo determinado, foi capitaneado pelo Grupo de Trabalho da Soja, GTS, o qual é formado pelas principais empresas produtoras, comercializadoras e exportadoras de soja no Brasil, assim como organizações da sociedade civil e também do governo. Essa iniciativa possui um sistema de verificação estruturado no compromisso e passa por transparência e avaliação independente das empresas. A soja, que, como esclarecer, é o principal produto agrícola brasileiro, com a maior área plantada. Assim, o desmatamento é um tema sensível que pode ser utilizado como barreira às atividades econômicas ou comércio exterior. Contudo, a restrição a partir de requisitos com enfoque apenas ambiental é, no final do dia, um vetor de indução da própria atividade legal, que produz ainda mais desmatamento, um ciclo vicioso. Contribui ainda mais à ilegalidade, a ênfase no controle prévio e a baixa capacidade fiscalizatória do Estado, com regras restritivas que dificultam a atividade legal, mas não impedem o desmatamento.
A ponderação de critérios ambientais, econômicos e sociais, como defende a ONU, na própria definição do termo sustentabilidade, embora desejar, fica prejudicada a partir de discursos extremados, por vezes não transparentes e revestidos por interesses geopolíticos. Um caminho mediano pode ser a solução: usar a própria atividade econômica legal como instrumento de combate ao desmatamento ilegal. Nessa direção, esse exemplo que eu citei da moratória do soja, uma espécie de pacto, mostrou resultados positivos. Olha, no geral é uma bobagem você dizer que controle do desmatamento, o Ministério do Ambiente vive dizendo isso. A gente não pode deixar esse pessoal na pobreza. Se você pegar o Índice de Progresso Social dos Municípios da Amazônia, que foi feito pelo Amazon uns anos atrás, você vai ver que os municípios mais desmatados, em geral, têm os menores IDHs. Isso acontece porque o desmatamento é uma atividade extremamente concentradora de riqueza, porque geralmente é um bandido usando trabalho escravo que faz aquele desmatamento para especular com terra. Ninguém quer destinar essa terra para atividade produtiva depois. Isso é, em geral, especulação e pecuária de baixíssima produtividade, com baixíssimo investimento em tecnologia. Então, assim, à exceção dos municípios de agricultura do Médio Norte de Mato Grosso, Sinop, Feliz Natal, esses lugares onde você teve uma expansão muito forte da soja e que veio acompanhada, sim, de alguma riqueza para o município, no geral, onde você tem desmatamento, você pode procurar que você vai ter pobreza. Porque você tem exaustão de recurso natural, você tem pressão sobre os sistemas de saúde. Na época de queimada, os municípios da Amazônia ficam com poluição do ar pior do que a de São Paulo. Isso já foi mostrado em uma pesquisa que saiu publicada em 2015 na Science. Mostrou que a redução do desmatamento salvou centenas a milhares de vidas na Amazônia só por conta de prevenção de mortes precoces por poluição do ar. Então são coisas assim que precisam ser ditas, né? O PIB agropecuário da Amazônia duplicou entre 2005, 2004 e 2012, né? No momento que o desmatamento caiu. Foi de 15 para 30 bilhões de reais. Não é por acaso, porque quando você tem um sinal de freio ao crime, de freio à especulação, quem está produzindo direito tem estímulo para aumentar a sua produtividade, tem mais acesso a mercados, quer dizer, você entra num ciclo virtuoso. É óbvio que existe muita pobreza na Amazônia, região norte é uma das duas regiões mais pobres do país. Políticas públicas para isso, eu acho que foi onde o governo brasileiro falhou até aqui, né? Você não conseguiu, de fato, criar uma estrutura de verdade de manutenção da floresta em pé que leve o desmatamento próximo do zero. Mas existem os instrumentos para isso, existem os instrumentos legais de atividade madeireira sustentável. Isso tudo foi testado, aprovado, mas não consegue ganhar escala por uma série de razões. Você tem cadeias produtivas de produtos da floresta que precisam ser mais desenvolvidas. Tem um exemplo bobo, mas muito importante, do açaí. O açaí virou uma mania no mundo. Hoje tem um cálculo que ainda não foi publicado pelo Raoni Rajão, que é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele mostrou que hoje o açaí ocupa no estado do Pará, ele é manejado numa área de cerca de 1 milhão e 300 mil hectares. E a soja ocupa uma área de 3 milhões de hectares. O açaí rendeu em 2015 3 bilhões e 600 mil reais. A soja rendeu 1 bilhão e poucos. Eu não esperava esse dado. É uma coisa completamente inesperada. Eu espero que o Raoni publique isso em breve, porque, de fato, você tem... Não chega a espantar, porque o açaí é um produto que ele é mais... Ele tem uma aceitação grande no exterior, e ele não vai fazer ração de gado, né? Ele vai ser processado para as pessoas consumirem, tem marketing em cima disso, ele está associado com estilo de vida
saudável. Quer dizer, são públicos diferentes, né? Enquanto a soja ela vai lá para alimentar frango, para alimentar boi, etc. O açaí, ele tem essa aura em torno dele e é consumido por pessoas. Esse foi o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Se você quiser fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Mais uma vez, apoie nosso projeto no Catarse em catarse.me/clp ou, se não puder, indique esse podcast para os seus amigos e leve essa discussão mais longe. Muito obrigado e até a próxima.